Pessoal, um dos pontos relevantes aí é o Tribunal Penal Internacional, que é uma daquelas instituições multilaterais aí que garantem o que sobrou de o resto de humanidade no mundo aí, que declarou os crimes aí do Netanyahu, do ministro da Defesa de Israel, em função desse genocídio praticado na Palestina, em Gaza. A nossa entrevistada é a Sara Vivacqua, é de Londres, ela é correspondente lá do Diário do Centro do Mundo, é advogada também, né, Sara? Também. Sara, a gente estava conversando um pouquinho antes, aí você estava falando dos seus amigos palestinos aí em Londres. É um quadro dantesco, né? Nassif, que história louca essa que você acabou de colocar aí, realmente da privatização da saúde, né? O que implica? Fiquei realmente assim muito chocada. Que bom que isso tem, que você está noticiando isso. Bem, falando sobre o direito de existir, Gaza, quem nasce em Gaza não tem o direito de existir, né? Achei problemática, em certo ponto, a decisão, não é decisão, né? É um pedido, porque ainda não foi expedido nenhum mandado de prisão a Netanyahu, nem ao Gallant, que é o ministro da Defesa israelense, mas achei problemático porque ele criou uma falsa equivalência entre o Hamas, que é uma resistência das forças que estão sendo colonizadas, e do colonizador, né? Então, esse jogo diplomático que essas cortes fazem, ou jogos de ambivalência que as cortes fazem, realmente é muito problemático. Acho que se houve morte de civis israelenses, claro, essas pessoas têm que ser processadas, mas o que ele fala ali é outra coisa. Ele fala assim, eu tenho razões para acreditar na violação de mulheres, na violação, são razões que eu não sei onde que ele tirou para acreditar, porque a notícia do New York Times, que falava das 40 cabeças de criança e que falava dos estupros em massa Hamas, foram desmentidas. Inclusive, dezenas de professores de jornalismo questionaram o New York Times, que teve que retirar a matéria do ar e despedir a pessoa que sequer era uma jornalista, que tinha feito uma matéria encomendada, inclusive, pelo regime sionista de Israel. Era uma propaganda de guerra. Então, acho que os crimes contra os civis de Israel eles têm que ser perseguidos também, mas ali criou-se uma falsa equivalência de colocar o Netanyahu, o Gallant, junto com 3 líderes do Hamas. De qualquer forma, Luiz Nassif, é uma notícia muito importante, porque isso, apesar de que Israel não esteja na jurisdição do TPI, né, do Tribunal Penal Internacional, é uma responsabilização penal, é individual, não é uma responsabilização pelo Estado, não é uma questão de falar que existe um genocídio que tem que parar, né, como a Corte Internacional de Justiça, ele julga pessoas. Então, Netanyahu vai ficar mais restrito na sua liberdade de ir e vir, né, de ir e vir a um outro país, porque ele poderá ser perseguido se realmente tiver uma ordem, um mandado de prisão com relação a ele. Então, acho que é uma grande vitória. E como eu estava contando para você, eu tenho uma comunidade de palestinos que eu convivo aqui, e todos eles já sofreram a morte de parentes e de pessoas próximas, de amigos. Um deles, em um único dia, Israel bombardeou a casa dele, matando 23 membros da família. Desses 23, além de pai, irmão, irmãs, 14 eram crianças, menores de 12 anos. Em um único bombardeio, eles foram eliminados, eles não existem mais. A casa não existe mais. Na casa deles também tem o retrato de um outro amigo, estudante de medicina, que passou um ano em Londres, e que ele pediu, se por acaso eu for morto num bombardeio, retirem o meu cadáver. Ele foi morto num bombardeio, e os 2 irmãos que tentavam retirar o cadáver dele foram assassinados a queima-roupa, no momento de retirada do cadáver. Então, essa é a realidade dos palestinos. Não existe um direito de viver. Então, nunca pode se equalizar a força de resistência armada das pessoas que não têm o direito de existir com o opressor, com o colonizador. E acho que a gente tem que ser bem claro nisso, que existe, de acordo com o artigo 51, um direito de defesa armada dessas pessoas que estão lutando pela liberdade da Palestina. É a única coisa que lhes resta. E o genocídio é um projeto e ficou muito claro. Quem tem olhos que vejam, né?